né? E como tipo, acabar com essa desigualdade, né? E para fechar, muita gente está querendo comprar o livro, né? Acho que assim, ele tá lá explicando sobre o livro, ele tá com o livro na mão, e aí ele basicamente são 11 minutos com resumos do livro. Eu consegui baixar o livro, eu entrei no link que vocês enviaram do material, e eu consegui baixar o livro em PDF, está no meu celular, né? Eu acho que todo o material ali é de valor, né? De muito valor, é um conteúdo muito grande, e assim, a gente não vai pegar aquele material e durante essas semanas que a gente fica em casa, tirar o nosso tempo e ler todo aquele material, né? Porque aí a gente vai entender de economia regenerativa, a gente vai entender o que vocês estão passando e o que vocês estão falando, porque aquele material ali ele é muito grande, sabe? Assim, como ele, assim, resumindo, né? Nunca te escutar isso na escola, nunca escutei em nenhum pré-vestibular que eu fiz, que eu participei, e nenhum recurso de empreendedorismo fala sobre esse trabalho. Acho que é a primeira vez que eu escuto assim tão profundo e me impactou bastante. Por um lado, me revoltou muito, assim, sabe? Me revoltou demais. Eu fiquei muito puta, assim, cara, como isso, né? Como é possível, assim, a gente é tão controlado, a gente tá na nossa cara e a gente não consegue enxergar, entendeu? Nossa, é isso mesmo, Cirlan. Nossa, é muito angustiante, né, a gente perceber, mas essa é a realidade, né? E assim, a provocação nesse processo que a gente está vivendo aqui junto, que aí eu enfatizo novamente, gente, com vocês, que aqui o que a gente está fazendo é repasse de conteúdos que a gente vem exercitando nas nossas vidas, né, dos nossos empreendimentos há algum tempo. A gente não está nem se posicionando como um trabalho de aula, né, porque não é. Né? A gente está compartilhando com vocês experiências e olhares e experimentações que a gente já vem fazendo para que a gente juntos aqui consiga ampliar as nossas percepções, né, vocês e a gente também nos nossos empreendimentos, de como que a gente pode fazer melhor e com maior cuidado tudo que a gente faz, né, cuidando uns dos outros, né, cuidando da onde a gente está, né, como que a gente cria meios de desenvolver um novo olhar para a sociedade, né, onde em vez de a gente estar separado, né, e cada um cuidando do seu quadrado, né, a gente literalmente conseguir perceber a nossa interdependência e se cuidar juntos uns dos outros, né? Então, a proposta dessa nossa jornada é a gente aprender juntos, sabe? É ampliar a nossa visão, né? De como que a gente pode fazer as coisas. Não existe resposta, a gente não traz nenhuma resposta, a gente traz os caminhos que a gente vem experimentando e como que isso está se apresentando para todos nós, né? E como que a gente pode descobrir novos caminhos juntos, né? Então, o que o professor Ladislau traz, ele tem esse livro, né, que é A Era do Capital Improdutivo, que é esse são as aulas que ele deu, né? E ele tem agora a arquitetura de uma nova lógica econômica, que também os dois livros dele, esses dois últimos livros dele, ele tem os PDFs liberados. Então ele tem essa coisa também que eu acho sensacional, que é disponibilizar tudo que ele faz. Sabe? Ele é um homem que não, assim, né? Ele não depende desses recursos de venda nem nada. Então, ele já fez a carreira dele. Então, hoje o que ele fala sobre isso, né? Então, hoje a propósito dele é compartilhar esse conhecimento para que mais e mais pessoas, assim como nós aqui, possam fazer o uso de forma criativa para que novos caminhos possam existir, né? Para que novas possibilidades econômicas possam surgir, novas compreensões de mundo possam surgir, né? Para a gente ter clareza daquilo que a gente não quer mais. Bacana. Eu queria ouvir agora mais uma voz sobre como foi a experiência para a gente passar para a nossa próxima etapa, que é o compartilhar desse conteúdo, né, organizado para hoje, que é a gente falar de ODS e desenvolvimento regenerativo especificamente. Mais alguém gostaria de falar um pouco sobre como foi sua experiência com os conteúdos? Então, alguém? Como eu já falei, inclusive o vídeo que é mais longo, aí eu deixei para assistir ele picadinho.
Mas eu estou muito curiosa aí dos videoaulas lá do Ladislau. Nossa, amanhã mesmo, hoje mesmo, eu já vou dar uma olhada. E eu gostei muito da guia dos ODS, né? Do jeito que colocou, para a cartilhazinha de como colocar em prática. Adorei. Legal. Adorei. Legal. Eu nunca tinha tido essa clareza, né? E ali está tudo. Muito bacana. Ele ajuda, né? Ajuda a gente a pensar práticas, né? Exatamente, exatamente. Ficou muito claro. Inclusive, tem tudo a ver com esse ponto mesmo que eu já estou dentro do meu projeto, dentro da formação. Maravilha. Eu tenho um material, gente, sobre ODS, Mônica, que talvez seja interessante para você. Não sei quem mais gostaria de ter para fazer com seus grupos de trabalho, do projeto de vocês, que é uma carta para cada ODS, com as metas, né, de cada ODS e umas perguntas que são reflexivas, umas perguntas para você refletir sobre como você pode atuar naquele ODS. Então, eu posso mandar em PDF para vocês, a gente pode colocar lá no Slack, e aí vocês podem acessar essas cartas, e aí, quem quiser imprimir, aí você pode imprimir e fazer trabalhos diferentes, né? Facilitações diferentes com os grupos de trabalho de vocês. Isso pode ser uma coisa bacana para, enfim, co-construir coisas novas aí com os grupos. Legal, Mônica, que bom que foi bom. Ok, gente, então vamos seguir para a nossa próxima etapa. Então, eu vou com vocês minha tela. Todo mundo enxergando? Estão enxergando? Beleza. Então, gente, a ideia do nosso encontro de hoje é eu compartilhar um pouco sobre ODS, que vocês já tiveram um pouco de contato também nesse material, e o desenvolvimento regenerativo, porque a princípio, né, são temas que abordam a sustentabilidade como um todo, mas são estudos, né, e caminhos que parecem, enfim, que falam de sustentabilidade, mas a gente não consegue enxergar como que a gente usa, né? Como que a gente aplica no nosso dia a dia, nas nossas iniciativas, nos projetos ou negócios que a gente quer desenvolver, né? Então, a ideia foi trazer uma proposta de a gente refletir sobre isso e como que a gente pode usar esses caminhos, né, de trabalho juntos, integrados de alguma forma. Tá? Para quem ainda não sabe, né, não conhece muito dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nasceram em 2015, tá? Eles já são a evolução das metas do milênio, que nasceram logo na virada do milênio, né, pela ONU, que eram 8 metas do milênio, e eles já são o processo evolutivo das metas do milênio. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses 17 objetivos, são um acordo, né, que 150 líderes mundiais assinaram juntos, né, de que um compromisso, né, de que a gente precisa, como sociedade global, trabalhar para cuidar dessas 17 frentes que são fundamentais para que a gente consiga encontrar um ponto de equilíbrio real, né, no que diz respeito à sustentabilidade planetária, né? Essa é uma agenda que vai de 2015 a 2030, né? E cada objetivo desse tem por trás uma série de metas, né, que precisam ser cumpridas pelas nações, pelos países. E aí a grande questão que sempre vem, eu trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável há algum tempo, o que sempre aparece para a gente em encontros e junto com, né, grupos de pessoas, as pessoas conseguirem, pessoas tanto de empresas, né, quanto ativistas, né, projetos, né, de organizações não governamentais, é que a dificuldade de enxergar como a gente consegue aplicar verdadeiramente nos nossos projetos, porque quando você vai olhar as metas por trás de cada objetivo, parece sempre que são metas de nações, né? Metas governamentais, né? E a gente acaba querendo entender como que a gente traz isso para a gente. Então, essa é uma das reflexões que a gente se propõe a fazer hoje aqui, né?
Esses são os 17 objetivos, então a gente está falando de erradicação de pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação global contra a mudança climática, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação dos objetivos, né? Então, essas cartas que eu mencionei um pouco antes, né, a gente tem todas as metas atrás e tem essas perguntas reflexivas que dá para a gente desenvolver outros processos, né, em grupo, quando a gente está no nosso grupinho mais firme, né? Mas a ideia é a gente olhar para cada uma dessas frentes aqui e conseguir perceber aonde que atravessa na gente cada um desses objetivos, né? Porque cada um de nós tem internamente aquele lugar que nos estimula, que nos atravessa mesmo, de incômodos, né? Uma questão, a pobreza é uma questão muito forte para mim, né? Muito forte mesmo para mim. Então, assim, pensar que ainda existem pessoas, né, passando por esse nível, né, de situação de vida, né, onde a pobreza é uma realidade, a miséria ainda é uma realidade, é inaceitável num mundo com tantos recursos, né? Num mundo tão rico que é o nosso planeta, né? Numa sociedade tão inteligente, tão criativa, como assim a gente ainda permite, como o professor Ladislau Dalban fala, né? Como assim a gente ainda permite que isso se estabeleça, né? Que de alguma forma essa situação ainda exista, né? Então, cada um de nós tem as atravessações, né, por essas temáticas. Então, quando isso atravessa a gente pessoalmente, o convite de alguma forma, esse objetivo pode atravessar também o teu negócio, né? Ele pode fazer parte do teu negócio, porque você tem energia para ele, você tem energia para dar para ele, né? Para essa temática. Então, olhar para os objetivos globais como um grande mapa, né? Como a gente faz na fluxonomia 4D, né? Da gente mapear os nossos recursos, né? Esse aqui é o mapa das necessidades do planeta. Esse é o mapa que as Nações Unidas fizeram. Essas são as necessidades do planeta. E nós aqui podemos ser investidores, né, do planeta, no sentido de quando a gente consegue perceber que eu tenho recurso aqui para cuidar disso aqui, eu quero cuidar disso, né? Então, como que a nossa organização e o trabalho que a gente está desenvolvendo pode, de alguma forma, atuar junto a um desses campos, tá? Então, aqui a ideia de hoje é a gente entrar em contato com isso e começar a refletir sobre como como que esses objetivos atravessam a mim, né? E como podem atravessar a minha iniciativa, de alguma forma. Tá? E aí, por outro lado, o que é o desenvolvimento regenerativo, né? Ele chega como esse método de inovação para processos de transformação. A vida é transformada o tempo todo. A vida é um processo de transformação constante, né? Então, o que o desenvolvimento regenerativo faz é organizar como que a gente enxerga esse processo de transformação que já é inato da vida, né? Então, como que a gente organiza isso em quadros conceituais a fim de facilitar novas formas da gente pensar, porque nós temos modelos de pensamento que a gente foi ensinado desde a escola, né? E que alimentam esse sistema que a gente não quer mais, esse sistema que o Ladislau traz, né, na fala dele. O nosso modelo mental, a nossa forma de agir, a nossa forma de consumir ainda alimenta sem a gente perceber muitas vezes. Então, a ideia é a gente conseguir ir desconectando esse modelo e construindo essa nova visão que nos permite enxergar como que a vida funciona como um organismo sistêmico, onde tudo está entrelaçado, né? Cada coisa que a gente mexeu, um item aqui, todo o organismo se move junto com aquele movimento que a gente fez, né? Então, conseguir perceber, ter essa visão sistêmica da vida é o que o desenvolvimento regenerativo se propõe, tá? E aí,
lembrando que o trabalho do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, para quem quiser depois mergulhar mais nisso, eu sugiro que faça um trabalho, porque a gente tem várias frentes de trabalhos diferentes acontecendo, e o trabalho é muito bonito, o trabalho deles, viu? E aí, qual é a proposta hoje? A gente compreender que os ODS, né, eles constituem um mapa dos desequilíbrios que a gente precisa cuidar. Esse mapa, né, que a fluxonomia traz, esse é o mapa de necessidades do planeta nesse momento, né, das macro necessidades do planeta, que estão em todos os níveis, são globais, mas elas são locais aqui no nosso território, né, elas acontecem aqui no nosso território, cada uma numa situação e num nível, né? E a regeneração é a ciência que nos indica como que a gente pode cuidar e catalisar as potências que a gente tem juntos, né? Porque uma coisa é a minha atuação tem uma potência, mas quando eu e o Sirlan trabalhamos juntos, olha a potência, é uma outra expressão de potência acontecendo. Aí quando eu, Sirlan e Juliana, a gente se une, olha a expressão de potência, né? A gente vai exponencializando a nossa potência, né? Então, a ideia é, temos um mapa das necessidades, né? E agora, como que a gente pode atuar junto a essas necessidades? Aí a regeneração traz para a gente essa visão, né? E aí nós vamos juntos caminhar descobrindo novas ferramentas para fazer diferente, né? Para fazer novo, né? Para fazer diferente daquilo que a gente aprendeu, né? E foi catequizado a realizar. Então, uma coisa que é importante a gente compreender é que a regeneração é esse fenômeno que só é possível a sistemas vivos. Então, a gente só regenera elementos vivos, né? Então, uma iniciativa ela é regenerativa quando ela consegue desempenhar um papel capaz de contribuir para a vitalidade do sistema em que ela está inserida. E o que é isso, né? Que parece assim parece tão, né, tão intangível, né? Mas o que é vitalidade, né? É só a gente pensar como a gente se sente, né? Quando a gente está com saúde, né? Quando a gente está bem disposto, isso é vitalidade, é uma energia de vibração, é uma energia de vibração de vida mesmo, né? Você está vibrando vida, você está muito bem. Quando a gente está com a baixa energia, quando a gente está muito cansado e tal, essa vitalidade está baixinha, né? Quando a gente transpõe esse pensamento daquilo que é vitalidade no nosso corpo, no nosso bem-estar, para o território, como que a gente consegue perceber essa vitalidade do território, né? Como que a gente consegue olhar para um bairro, né, uma rua, né, e reconhecer que esse lugar é vivo, né, está pulsando vida? Então, é esse olhar que a ideia é que a gente vá se perguntando isso. Como que a gente vê isso, né? A pandemia trouxe muito forte um lugar de a gente perceber, né, o nosso bairro de uma forma bem diferente do que a gente percebia antes. A gente já percebia muitas questões, muitos lugares que precisavam muito de trabalho e de vitalidade. Mas parece que quando a pandemia atravessou, a gente consegue perceber que a coisa, né, ficou mais forte, esse grau baixou a vitalidade do território. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto muito esse lugar de baixou a vitalidade. Agora que está nesse lugar da gente entender como transitar, existe, né, vida novamente nas ruas, mas esse lugar da não saúde, né, eu diria isso, né, do território, está ali, a gente já consegue enxergar com muita clareza. Não sei como é que vocês veem isso, mas eu queria depois ouvir um pouco de vocês sobre isso especificamente. Então, para a gente entender como a regeneração ela só acontece em sistemas vivos, a gente não regenera, né, uma cadeira, né? Uma cadeira a gente conserta. Sistemas vivos são regeneráveis, né? Então, assim, o nosso processo, né, celular mesmo, de como as células conseguem se regenerar, né? Então,
como que a gente transporta esse pensamento, né, para o sistema que nós fazemos parte. Nós, como seres vivos, fazemos parte de um sistema de seres vivos no planeta, né? Como que a gente consegue perceber esse processo regenerativo? Então, os fundamentos, a base dos sistemas vivos tem essa base de fundamentos. As redes, a gente compreender que relacionamento, as interconexões, o reconhecer do interser, né? Eu sou porque vocês são, né? E assim nós somos, né? Nós temos uma relação direta, tudo que eu faço de alguma forma influencia e vocês da mesma forma, né, nas nossas vidas. Compreender que esse lugar intangível e subjetivo, que é o relacionamento entre as pessoas, ele é um elemento fundamental da saúde de um ecossistema, de um sistema vivo, né? Então, que relações a gente sustenta, né? Quais são essas nossas relações? Compreender sistemas alinhados. A gente vai falar um pouquinho mais de sistemas alinhados ali na frente, tá? Mas compreender que nós todos somos sistemas dentro de sistemas, né? A minha família, né, mora num prédio, mora num apartamento, né? E ela é um microsistema dentro de um sistema maior que é a comunidade do meu prédio. Eu estou fazendo já as correlações relacionadas, né, à sociedade de uma forma geral. E o meu prédio é um microsistema dentro da minha rua, né? Então, são sistemas dentro de sistemas. Então, reconhecer que esses sistemas existem. E eles têm relações, né, do seu micro, tem uma relação da minha família, tem a relação da minha família com os meus vizinhos, tem a relação dos meus vizinhos com a rua, tem a relação da rua com o bairro, né? E assim vai, né? Do bairro com a cidade, e assim vai. Então, vivemos sistemas alinhados. E compreender que que o sistema vivo ele vive de ciclos, né? Os elementos são continuamente reciclados. Então, uma coisa que é gerada no sistema, ela é gerada e quando ela não é mais funcional para uma determinada parte do sistema, ela vai funcionar para outra parte do sistema e ela vai estar constantemente um processo de nutrir e ser nutrido constantemente nesse processo de transformação dos elementos, né? Então, uma analogia boa é a gente pensar, né, no processo das árvores, né, do fruto, né, a flor que nasce, depois essa flor se transforma em fruto e esse fruto ele amadurece, ele cai no solo e ele vai se tornar elemento nutricional para esse solo que se transforma numa nova planta e assim vai. Então, esse é o ciclo, né, da natureza e assim funciona com a nossa lógica em termos de sociedade. É assim que o pensamento que a gente está construindo, né? O fluxo, né? Fluxo ininterrupto de energia e recursos, né? Aquilo que também a gente vem conversando sobre a fluxonomia, né? Todos temos recursos, né? De diversas naturezas, né? Recursos do campo do intangível e recursos do campo tangível, né? E a vida, né, a vitalidade dos nossos sistemas está quando esses recursos estão circulando. Recurso estagnado é recurso não sendo usado, né? Então, compreender que a gente, quanto mais fluxo a gente traz para o sistema, quanto mais que as vitalidade a gente traz para esse sistema. Desenvolvimento, né? A aprendizagem, né? As espécies e ambientes se influenciam constantemente, né? Compreender que nós somos seres que estamos constantemente aprendendo e ao assumirmos, né, que estamos constantemente aprendendo, fazemos uso disso, né, com atenção. Então, nos permitir estar sempre abertos, né, para que essa aprendizagem seja constante, né, e que a gente se apoie nos processos de aprendizagem, como a gente está se apoiando agora, né. Equilíbrio dinâmico, né, continuamente se autorregula e se auto-organiza, né. Então, existe um distúrbio, mas no sistema vivo existe resiliência no sistema para que esse distúrbio ou o conflito ele possa ser cuidado devidamente, quando a gente se reconhece nesses campos de fundamentos que a gente trouxe aqui. Tá? Então,
quando a gente começa a ampliar nossa visão dessa forma, a gente começa a perceber que cada escolha que a gente faz tem influências imediatas, né? Então, cada escolha nossa, toda escolha, né? Cada pensamento, tudo que a gente faz todos os dias existem consequências, né? Então, começar a perceber que influências imediatas são essas, porque aí eu começo a fazer escolhas cada vez mais conscientes em tudo que eu faço, né? Porque eu vou influenciar exatamente da forma como eu desejo. Então, assim, trabalhar de forma regenerativa é um convite, né? A gente, em vez de a gente seguir o modelo que a gente já conhece, né? De uma abordagem centrada no projeto, a gente constitui, cria um projeto, né? E começa a pensar o projeto para ele mesmo e o desenvolvimento do projeto. É assim que a gente aprendeu a fazer. Então, em vez de a gente criar uma abordagem centrada no projeto, a gente tem uma ideia ou uma série de contextos, né, já criados para um determinado negócio, né? Mas em vez de a gente ficar centrado nele, a gente vai centrar no lugar, né? Aonde esse projeto vai atuar, né? Então, quais são as influências que esse projeto vai ter, né? O que essa iniciativa vai ter. Então, entender que não existe essa definição de sucesso particular, aí volta todo o processo da ideia do sistema vivo em si, né? Então, o sucesso só acontece quando é um sucesso desse todo, né? Quando a gente consegue criar vitalidade para esse todo maior aonde estamos inseridos, né? Então, a gente, de alguma forma, faz parte, estamos alinhados dentro de um sistema maior, né? Então, como que a gente cria um mecanismo, uma iniciativa que impulsiona a vitalidade desse sistema maior, né? Então, aqui, uma iniciativa regenerativa entende que sua saúde depende da saúde coletiva, né? Então, acho que eu tenho a impressão de, assim, todas as pessoas que chegam aqui no Reconomy, eu tenho a sensação de que já tem isso intuitivamente nas suas iniciativas, né? Então, eu tenho a impressão de que a reflexão a gente vai poder aprofundar muito nesse sentido, né? Então, a ideia é que a gente contribua para que floresça as condições necessárias para o aumento da vitalidade desse território que a gente está inserido. Não tá linda essa foto, gente? Eu amei essa foto aqui de Laranjeiras. O modelo, como trazido pelo professor Ladislau, o modelo que está posto, né, e que é hoje o que circula, né, e que de alguma forma pulsa, né, o processo macroeconômico do mundo, ele é um modelo de atuação em negócios que está voltado para o lucro, para um controle centralizado, ou seja, uma pessoa, né, é a cabeça dessa organização e ela comanda, né, uma inteligência comanda uma estrutura, né? Existe um universo de muita competição, né? Então você precisa estar sempre com uma força muito grande de análise de mercado e de alguma forma diminuir os teus concorrentes, né? É um lugar de corporativismo, de multinacionais, né? É um lugar onde o dinheiro é o fim, né? Então, o objetivo de um negócio existir é para ele dar dinheiro, né? O lucro. É um lugar que está olhando para o mundo com o olhar da escassez. É um posto que está olhando para a globalização. Quanto mais a gente conseguir fazer macro, melhor, né? Nessa lógica. Está olhando o mercado internacional, está olhando maximização, está olhando valorização do profissional e está olhando um lugar de realização financeira constante, é o ter. No pensamento evolutivo, né, a gente está trocando lucro pelo bem-estar. Então, é buscar que lugar te faz feliz, que forma de trabalhar, que atuação te faz feliz, né? Então, estamos olhando para o bem-estar. A gente está saindo do controle centralizado para a autonomia e interdependência. Então, é uma outra forma de governança, né? Então, a gente sai de uma governança de controles hierárquicos, né, para um processo de governança horizontal. Sai da competição para a cooperação, do corporativismo para o cooperativismo, né, um lugar de empresas locais. Quanto mais local, mais resiliência econômica a gente traz para aquele território.
saindo da lógica do dinheiro como fim, entendendo que o dinheiro é uma moeda de troca, é isso, né? Botando ele no lugar dele, tendo a importância que ele tem, mas no lugar dele, ele é uma moeda de troca. Saindo da lógica da escassez, entrando na lógica da abundância, saindo da lógica da globalização, entrando para a biorregionalização, compreendendo onde estamos inseridos de forma, né, com o olhar da biorregionalização, saindo do mercado internacional para o mercado local, da maximização para a otimização, da valorização dos profissionais para a valorização dos indivíduos, compreendendo que as pessoas são pessoas, né? Elas são pessoas com emoções, elas choram, elas têm filhos, elas têm dificuldades muitas vezes, né, para cumprir determinadas tarefas. Enfim, tem questões psicológicas, compreendendo que somos indivíduos, né? E sai da realização financeira para a realização humana, né? Do ter para o ser. Então, esse é o caminho, né, de busca que a gente vem, em termos, né, de indivíduo, né, que a gente vem construindo para essa jornada. Então, para que a gente consiga fazer essa construção, a gente precisa olhar que diversidade é fundamental. Um sistema vivo, né, um ecossistema, ele funciona bem porque ele é diverso, né? Então, dentro da gente, existe um convite muito, muito importante nessa jornada nossa de a gente trabalhar as nossas questões com a diversidade, porque a diversidade ela é bastante desafiadora, né? A gente lidar com as pessoas que são semelhantes a gente é fácil, né? Eu tenho um guia que ele dizia assim: amar quem você gosta é fácil, eu quero ver você amar quem você não gosta, né? Então esse é o desafio. Como que a gente consegue criar meios, né, saudáveis de estar junto com gente que pensa diferente da gente e compreender que a gente pode ser atravessado por um novo olhar a partir do olhar desse outro, né, desse diverso. Compreender que é na inteligência coletiva que vai acontecer a virada que a gente busca, né, de cuidado realmente, né, do planeta e de todos nós juntos, e olhar para essas potências desse interser, que é entre entre eu e você tem uma relação que é construída, né? E existe uma potência entre nós dois que pode ser trabalhada por nós, se a gente conseguir se perceber. Então, é um convite para a gente olhar para confiança, cuidado, construção de comunidade e força e articulação em rede, né? Confiança parece, não sei como é que é para vocês, depois eu gostaria até de ouvir também quem puder trazer vozes a respeito disso, mas a confiança é um elemento fundamental nessa jornada. A gente voltar a conseguir confiar uns nos outros, porque a gente também foi ensinado a desconfiar uns dos outros, desde a escola, né? Não é à toa que o professor fica lá na frente para ver se a gente vai colar, né? Então a gente foi ensinado as pessoas desconfiam da gente, a gente desconfia dos outros, né? Então, como conseguir resgatar esse lugar de confiança para a gente poder caminhar junto? E às vezes estamos fazendo um projeto, eu e Sirlan, talvez eu não entenda tudo que o Sirlan está querendo trazer na proposta dele, mas só de saber que eu estou com ele, conseguir confiar que ele está trazendo uma proposta importante e eu seguir junto, sabe? Então, está num lugar de a gente conseguir superar uma necessidade de compreensão de absolutamente tudo, de percepção de absolutamente tudo, mas conseguir confiar um pouco mais na nossa intuição e nas nossas outras variáveis que nos compõem, né? Não só essa mental que a gente está tão acostumado a usar. Mel. Sim. Mel, eu queria só fazer um comentário rapidinho de um negócio que eu conheci ali no centro da cidade. Eu não me lembro se é café curto, né? Curto café. Curto café. Curto café. Isso. Ele fica ali no edifício central e você chega lá, pega o que você quiser, o pão, o suco, o café, o que você quiser, e tem as caixinhas e a máquina de cartão, você coloca o valor, tem lá os preços, eles colocam os preços, e você coloca, ou você paga em dinheiro, ou você paga em cartão, e ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza.
Eles confiam que você vai pagar o que eles estão pedindo, né? Era só um comentário. O Curto é um empreendimento maravilhoso, nasceu em 2012 e passou por várias etapas de construção do negócio. Ele nasceu muito com o propósito assim, queremos construir uma proposta de negócio em que a gente inverta as lógicas de mercado. O Curto é muito interessante, porque eles assim, eu quero construir uma lógica de negócio em que o produtor seja a pessoa que ganha mais na rede, que ganha mais no processo, em vez de ser o comercializador final, que é a lógica que hoje a gente ainda sustenta, né? Então, quem comercializa no final é quem mais ganha, quem mais lucra, né? Então, eles queriam inverter essa lógica e queriam mais uma coisa. Eles começaram como um experimento social, depois se tornaram um negócio. A segunda coisa que eles queriam eles queriam ter condições de dar café de graça. Eles queriam poder ter um ambiente onde uma pessoa que quisesse tomar café para bater um papo sobre coisas interessantes, sentasse ali, tomasse um café e fosse embora. E se tivesse algum dinheiro para contribuir, contribuía, se não tivesse, não ia contribuir, né? Então, por isso a lógica das caixinhas, né? E eles trazem um quadro, é muito bacana, trazem um quadro com todos os custos, né, da produção deles, né, a produção do café, qual é o valor de produção do cafezinho, sabe? Quanto é que custa aquele cafezinho, quanto é que custa produto de limpeza. E aí você olha para aquela situação e você entende como que você constrói o valor daquele produto, né? Então, ele realmente é um case que eu amo de paixão. Foi ótimo você ter trazido, Vilma, porque é um lugar e é um ambiente que traz isso, que traz esse lugar de convida você a entrar em contato com a confiança que foi perdida, né? E o outro lugar desse quadro é o cuidado, como que a gente consegue se perceber num processo de cuidado mútuo, né? Se perceber num processo de cuidar e ser cuidado, né? Se permitir ser cuidado e desejar cuidar do outro tanto quanto eu cuido da minha própria vida e das minhas próprias prioridades, né? Então, esses dois elementos, confiança e cuidado, nos permitem perceber a construção de comunidade, né? E a construção de articulação em rede, né? Onde a gente tem a comunidade, é esse lugar de a gente unidade, né? É esse lugar da gente perceber que temos uma unidade comum, né? Temos algo que nos atravessa a todos e podemos, se nós soubermos trabalhar juntos, a gente, né, sabe deixar mais leve para todo mundo, deixar mais divertida essa jornada, né? Deixar a construção da vida em si, né, mais fluida, né? E a rede nos permite perceber que tem gente que está mais próximo na nossa comunidade, mas tem gente que está conectada à nossa rede, né? E que tem uma série de contribuições fundamentais e que, se a gente souber trabalhar em rede, a gente se fortalece muito, né? A gente consegue não só fortalecer as nossas iniciativas, mas apoiar iniciativas importantes dos outros, né? De muitas pessoas. Eu falei tanto que ele congelou. Ah, foi. Então, gente, e aí vem os comos, né? Como que a gente faz essa jornada, né, nova, que é diferente desse modelo que a gente foi ensinado, né, a acreditar que só existia ele? Para ter sucesso, eu preciso seguir essa cartilha aqui, né? Então, o convite é a gente co-criar esses novos caminhos. Como? Resgatar nossa capacidade de sonhar juntos, né? Outra coisa que foi deixada de lado, né, por essa sociedade moderna, né, de que a gente precisa ser muito analítico, a gente precisa ter uma meta muito definida, e aí a gente vai muito para esse lugar mental e a gente esquece que o mais importante de tudo é a gente ter habilidade, capacidade de sentar e sonhar, e imaginar o que a gente realmente deseja, né? E como a gente deseja ver isso acontecendo, florescendo, né? E quais pessoas vão estar envolvidas nisso, e como vai ser no nosso território, como vai ser lindo, e como vai ser incrível, e como... Sabe, a gente perde esse lugar do sonhar. Então, a gente precisa resgatar nossa capacidade de sonhar,
né? A gente precisa aprender sobre novos modelos de gestão, né? A gente só conhece modelos de gestão muito, muito duros, né? Muito ríspidos, então existem muitas autoridades no processo, né? E existe muita separação entre as pessoas nos modelos de gestão que a gente está acostumado, né? Então, como criar modelos de gestão evolutiva? Então, a gente precisa resgatar esse lugar da gente estar junto pensando sobre isso, né? Então, a construção de novas relações econômicas. Então, a gente já viu lá pelo professor Ladislau e outros, né, autores incríveis, né, como eu estou estudando agora com a turma da cuidadoria, o livro Economia Donut. Eu estou amando, gente. Então, também outra dica para quem quiser entrar mais nesse campo de economia. Então, como que a gente constrói novas relações econômicas? A economia que a gente associa, quando a gente fala economia, qual é a palavra que vem na cara, na ponta da língua? Para quem quiser falar, fala aí. Qual é a palavra que vem quando a gente fala economia? Dinheiro. Dinheiro, exatamente. É a mesma coisa. A palavra que vem quando a gente fala economia é dinheiro, sempre. E economia diz respeito a relações, gente. Relações de fluxo de recursos. Né? Economia está falando de a gente cuidar da nossa casa. Como que a gente cuida da nossa casa se não juntos? As relações e os recursos que dizem respeito a todos nós, né? Então, tem a ver com relações. Então, olhar para a construção de novas relações econômicas, né? Aprender a apreciação da diversidade, né? Aprender a apreciar a diversidade, por mais desafiadora que ela seja, mas o quanto que ela nos possibilita atravessamentos importantes que possibilitam a gente enxergar mais amplo o mundo, né? Não ter medo dos conflitos, né? Trabalhar conflitos. A gente também foi ensinado a lidar com conflito de forma assim, conflito estabelecer, a ideia é sempre, aquele cara ali é difícil de lidar, não quero saber dele. Então, é a diversidade, o cara é difícil, né? Então, como que a gente encara os conflitos como parte da jornada? O conflito vai aparecer, ele faz parte, né? Então, se a gente já sabe que ele faz parte, como que a gente pode se preparar para lidar com o conflito, sabe? Um com o outro o tempo todo, sabe? E conseguir fortalecer a nossa relação mesmo na diferença. Vamos dizer que eu e Flávia, a gente está desenvolvendo um trabalho juntas, né? E um conflito se estabeleceu, né? Por que um trabalho lindo, que foi sonhado, maravilhoso por nós duas, vai deixar de existir porque a gente não soube lidar com o conflito? A ideia é justamente que a gente consiga seguir o próprio que nos uniu, né? E confiar que mesmo na nossa diferença, mesmo talvez na diferença de estratégias que tem acontecido entre a gente e um conflito se estabeleceu, conseguir confiar uma na outra, de que é possível a gente conseguir juntas, né? E caminhar mesmo nessa diferença, né? E aprender como caminhar. Então, reaprender a confiar e cuidar, reaprender a se responsabilizar. Esse é um outro ponto, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem é cultural, né, do brasileiro, assim, isso aí é um problema é o prefeito que não fez, é fulano que não fez, é ciclano, e a gente não se enxerga no processo, né? Então, como que a gente traz de volta para a gente? O que eu fiz a respeito disso, né? Independente se é problema do governo federal, do estadual, se é do síndico, mas o que eu fiz a respeito disso? Então, buscar gente o ponto, né, de mudança. Então, que nova escolha eu posso fazer para criar uma forma diferente disso acontecer, né? E aí, para cada como desse, então, como nós não somos os únicos que estamos falando disso no globo, né? Então, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas incríveis trabalhando já há muitas décadas, né, buscando também cocriar novas formas de viver no mundo, formas mais saudáveis e mais belas, né, da gente existir. Então, já existem muitas coisas sendo desenvolvidas, né? Então, quando eu falo de sonhar juntos, existe uma ferramenta que chama Dragon Dreaming. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas quem conhece e já vivenciou um projeto construído a partir dessa lógica, o Dragon Dreaming, ele é uma metodologia para a construção de projetos coletivos, tá?
E ele começa, ele desenvolve o pensamento dele a partir de uma mandala de trabalho, que começa com sonhar juntos. Então, primeiro a gente sonha juntos, depois a gente planeja juntos, depois a gente age juntos, depois a gente celebra juntos o processo daquele projeto todo. É isso que o Dragon Dreaming traz. E eu posso colocar lá no Slack, gente, material de leitura para cada um desses aqui que a gente vai falar agora, tá? O Dragon Dreaming, então, é isso, é uma metodologia incrível. A gente usa no nosso dia a dia da Terra, né, do próprio Reconomy, a gente usa muito o Dragon Dreaming para construção. O próprio Reconomy foi construído com Dragon Dreaming, né? Essa jornada aqui com vocês a gente construiu com Dragon Dreaming. Eu, Lucas e Vilma. A Terra foi construída com Dragon Dreaming. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa para apoiar a construção de propósitos coletivos fortes, né? Sobre gestão evolutiva, hoje já existe a holacracia, a sociocracia, o O2, que são sistemas de governança horizontais, onde todos trabalham juntos de forma ordenada, né? E muita autonomia, muita responsabilidade, muito compromisso, mas com muita autonomia. Então, é muito interessante compreender um pouco mais de como isso está acontecendo. Então, assim, também vou botar material para vocês lá no Slack sobre holacracia, sociocracia e O2, tá? Todas elas são muito similares, são processos de governança muito parecidos, mas tem algumas nuances específicas. O O2, a gente até tem percebido que ele tem sido até mais completo das três, né? Porque o O2, ele é realmente uma organização, é um pessoal aqui do Brasil que organizou uma leitura, uma releitura, né, da holacracia e da sociocracia, incluindo a gestão de conflitos dentro do processo, o trabalho com conflitos, né, dentro do processo organizacional, né? A construção de novas relações econômicas, a gente tem a fluxonomia 4D, que a gente está trabalhando aqui, né, e vocês vão entrar em contato bastante forte com fluxonomia 4D. A economia compassiva, que vai vir uma pessoa falar sobre isso durante o fórum, tá? A Thaisa. A economia solidária, que muitos de nós já conhecemos há bastante tempo, é uma das mais antigas no Brasil, né? A economia solidária. A apreciação da diversidade, então, compreender organizações em rede. Então, o Lucas também vai trazer alguns textos sobre organizações em rede. A Terra é uma organização em rede. E como é que é a lógica e os desafios de organização em rede, né? O que a organização em rede quer cuidar, né? Uma das coisas mais importantes que a organização em rede se propõe a cuidar é da diversidade, desse campo de diversidade. E o quanto a gente pode se nutrir e construir e ampliar a nossa inteligência coletiva a partir desse campo, né? As relações e conflitos, o CNV, a mediação e os círculos restaurativos, né, que nasce do CNV, né? CNV, para quem ainda não tem contato, chama-se comunicação não violenta. Então, são abordagens, né, de relacionamento que nos apoiam a gente se enxergar melhor, né, e criar campos de empatia, né, e de aproximação durante o conflito maior, né? Então, é um trabalho muito bonito. Também tem o PDF do livro do Marshall, que é da comunicação não violenta, também disponível. Também posso compartilhar com vocês. Reaprender a confiar e cuidar, ou seja, a gente precisa aprender a colaborar, a gente não sabe colaborar, a gente não foi ensinado a colaborar. Então, esse processo que a gente está vivendo aqui, a gente vai exercitar a musculatura de colaboração juntos, né? E reaprender a se responsabilizar. Então, assumir papéis naquilo que a gente deseja realmente construir na vida, a gente assumir papéis. Então, a importância disso. Então, a palavra importante da noite é juntos. Juntos a gente faz o que a gente realmente deseja e que a gente realmente veio para sonhar. Então, gente, agora vamos fazer uma jornada juntos, que é compartilhar um pouquinho das reflexões que ficaram. Eu falei aqui durante esses quase 30 minutos sobre ODS, sobre desenvolvimento regenerativo e sobre esse conceito da gente trabalhar juntos, né?
e como trazer isso para o nosso negócio. Então, a provocação da noite é, com base nas reflexões, como pensar o seu negócio / ideia de negócio, né? Mais agenda, né, 2030, que é a agenda dos ODS, né, mais território. O que dentro dos desequilíbrios trazidos pelos ODS, né, aquele mapa de necessidades que os ODS apresentam, você precisa / deseja, o que você deseja considerar no seu negócio. Então, essa é a ideia do nosso compartilhar de agora. E tô louca para ouvir depois desse compartilhar, mas assim, o Lucas vai dividir todo mundo em salas. Vão ser quantos, Lucas? Então, 5 salas, 3 por sala, né? Isso, ótimo. Em média, né? Talvez algumas vão ficar com menos, outros com mais. Uhum. Tá ótimo. E o Lucas também colocou aí no chat o link para os ODS, né? Isso. Para quem quiser. Então, aqui no chat, gente, já está a pergunta e o link para quem precisar olhar os ODS para poder conversar. Então, vocês vão ter 20 minutos juntos, tá? Para essas trocas. E a ideia é que vocês façam anotações, mas, enfim, só é mais para que a gente possa depois compartilhar aqui juntos como é que foi essa troca, enfim, como é que foi receber esse material hoje, essas provocações. Foi. Maravilha. Tipo contagem regressiva, né? 5, 4, 3, 2. Cara, foi cravado. Eu esperava ter terminado antes. Mas foi cravado no tempo de eles estarem juntos. Lucas, o que aconteceu, meu filho? Tua internet não micou? Sim, a internet está muito ruim. A net chegou aqui, mas eu fui lá para a sala para tentar conectar, e conectei, caí, conectei, caí. Aí vim pro quarto, vou pegar o 4G mesmo. E mesmo assim tava com problema, que ele não tava aparecendo a rede. Aí fiquei desligando, ligando até aparecer o compartilhamento, né, do 4G do celular. Porque eu não podia entrar pelo celular porque tinha que gravar essas coisas todas. Uhum. Calma, gente, um de cada vez, tá? Tem tempo para todo mundo. Eu falo. Então, fala, Robertinha. Olha, encontrei com a Mônica, com a Flávia, que eu não conhecia, porque como eu cabulei a primeira aula, eu não conhecia o trabalho delas. Nossa, achei já várias complementaridades ali. A gente falou dos nossos ODS, né? Mas a gente viu assim, a maioria dos projetos entre mais de um mesmo, né? São transversais em alguns ODS. E a gente achou coisas em comuns, né, que a gente vai poder também somar.
Em questão de território, o trabalho da Mônica está super territorial, está bem bacana. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha do meu. Ótimo. Porque eu estava conversando com elas. Eu moro no Recreio, né? O nosso projeto, a Coclima, tem 3 meses, ainda está procurando um território para começar. Uhum. E aí a gente ficou um pouco pensando nisso, como territorializar uma coisa que tá órfão ainda em termos de território. Então, assim, até foi isso que me trouxe para perto do Reconomy, né? Essa busca de um território. E como é importante, aí a Flávia me deu altas dicas, lá de Vargem Grande também, que é um território que eu adoro, que está aqui pertinho. Mas é muito importante ter onde plantar árvores. Isso é um aspecto relevante. Tem muito a ver com cidades sustentáveis e tal, né? E o verde nesse ambiente. Foi isso, basicamente. Que bom. Só para complementar, a gente entendeu também que esses ODS eles podem todos serem levados para nível macro, né? Melhor falando, do macro para o micro. Ou seja, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente faça, a gente vai ajudando no ODS 6, no 12, no 8, enfim. A gente vai pincelando e colocando lá os grãozinhos. E vamos plantando a coisa lá. Eu achei isso bem bacana. Até os podcasts também da Flávia, né, que ela fala lá da vida terrestre. Eu acho que também tem muito a ver com a educação. Enfim, e por aí vai. Era isso. E também a Roberta não falou, porque eu achei maior coincidência ela ter falado, a Flávia ter falado de um pessoal que a Roberta encontrou no carnaval, que queria se encontrar. Aí eu achei, nossa, é muita coincidência. Ela não enfatizou isso, mas eu estou falando agora. Ela falou, nossa, que legal. Né? Para mim, olha o crush aí. Ó, eu sou da turma que acredito que coincidências não existem. E eu. A gente continua usando a palavra só por usar. Isso. É bom demais. Eu achei crush total. Eu achei crush total. Aí o Coco se encontrou com o Coco. Incrível, né? Então é isso. Maravilha, gratidão, Mônica. Quem mais gostaria de compartilhar? Por favor. Vamos juntas, então. Vamos, Pode Diana. Que a gente caiu na mesma sala. Se quiser abrir para compartilhar comigo. Fala, a gente não conseguiu conversar muito sobre os ODS, né? Pelo menos quando você foi mencionada, né, a primeira pergunta, eu falei, eu acho que eu já fiz a definição dos ODS do meu projeto. E, de fato, eu tenho absolutamente todos escritos, eu achei aqui no Drive. Uau. Então, quanto a isso, eu já tenho, assim, bem discriminado, né? Que eu já dei. Legal. Já faz um tempo que eu dei uma estudada nos ODS, né? Eu sou bem fã dos ODS, inclusive. Mas já estava meio definido, e aí foi o Wilker que entrou também, falou que ele já tem alguns pré-definidos. A gente não entrou em detalhes, né? Assim, mas a gente também encontrou algumas interseções, né? Eu com a Juliana também, foi bem legal, assim. Aí cada um pôde falar um pouco sobre a sua própria iniciativa, né? Sua própria iniciativa. Uhum. Então foi mais de troca, né? Com relação ao que o que a gente... Porque sempre tem que ter um briefing, né? Porque a gente não se conhece. Eu caí com a Camila semana passada, mas, né? E caí de novo. Mas a gente dá uma pincelada sobre o que é o projeto, deu uma pincelada aí sobre o que é o projeto de cada um. Ah, bacana, bacana. Vocês conseguiram falar também sobre território? Não, mas acho que território, né? Eu acho, não sei, digam aí vocês.
Wilker, pode falar. Não, começa você, Júlia. Não. A Juliana acho que está até mais enraizada com relação aos territórios, bem pontual. Eu penso em atingir o território, na verdade, começar o projeto atuando por aqui, né? Mas essa questão de comunidade ainda não é a primeira fase do projeto. A Juliana, acho que tem a Juliana e a Rayane têm uma atitude mais pontual nesse primeiro momento aí com os projetos dela, mas o futuro vai encaixar tudo. Sempre. Sempre. Os fluxos trazem. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, então, assim, para o grupo como um todo. Desse conteúdo que a gente conseguiu compartilhar hoje, teve alguma coisa que chamou mais atenção ou que foi mais desafiador, lembrando da fala da Marisa logo no início do encontro, né, que foi mais desafiador para processar ou, enfim, para se permitir ser atravessado? Vou aproveitar que você me citou, porque se deixar eu estou sempre falando, né? Então, estou tentando ouvir vocês também. Mas as duas últimas cartelas que você mostrou antes da última, que foram muito rápidas, eu adorei. E aí eu até teve uma que eu tentei fotografar e não consegui. Você vai ter a apresentação. Que eu assisti ao ODS, mas aí eu fiquei muito assim pensando, esses governos que não fazem nada, sabe, que não cumprem as metas, e eu fiquei um pouco irritada assim. Foi o documentáriozinho que eu assisti. Mas agora na tua apresentação, aí que você fala de cada item, né? E quando você começou a falar dessas duas últimas cartelas, eu achei sensacional. Eu queria ter fixado um pouco mais, queria ter anotado, sabe? Sim. Não consegui, foi muito rápido. Mas olha, uma boa notícia então é o seguinte: parte Peraí que ficou mudo. Pedro. Repete, por favor, Mel. Cortou você. Congelou. Tá. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Congelou? Tá? Hoje, tá? Sim. Vocês vão treinar durante a jornada, tá? E aquilo que a gente não for treinar durante essa jornada, vai ter um material, eu vou dar um link de cada uma daqueles itens das ferramentas para vocês conseguirem olhar mais, coisas simples, tá? Não vai ser nada muito complicado, mas textos mais curtos, mas que vocês possam ter uma visão um pouco maior do conteúdo. O único que eu consegui anotar foi o Dragon Dreaming, que era o primeiro, depois não consegui anotar mais. Não tem problema. Essa apresentação de hoje, eu vou colocar lá no Slack para vocês, então todos vocês vão conseguir acessar essa apresentação e vou colocar um link para cada uma dessas ferramentas para vocês conseguirem olhar um pouco mais, tá? E de qualquer forma, gente, sintam-se à vontade para perguntar coisas lá no Slack. A gente vai colocar mais conteúdos para vocês pesquisarem, mas para perguntar coisas que vocês queiram saber, dúvidas que vocês queiram tirar sobre qualquer uma dessas ferramentas, tá? A gente vai estar lá, eu, Lucas e Vilma, para poder apoiar vocês em tudo que vocês precisarem, tá? Beleza. Mas parte delas vocês vão usar. Então, vocês vão poder vivenciar, né, o processo. Ótimo. Eu acho legal falar também, Mel, que depois dessa jornada também é bom já ficar sabendo que a Terra, né, não sei se todo mundo conhece, um dos focos principais dela agora vai ser investigar todas essas ferramentas, criar processos juntos, né? Então acho que também é bom saber, assim, porque quem quiser acompanhar ali a Terra, a gente vai estar sempre criando coisas nesse sentido também, para justamente aprofundar nos combos, nessas ferramentas e praticar juntos e praticar nos próprios negócios. Então, isso também é bom saber.
Gente, e a gente aprende muito fazendo mesmo, né? Então, a nossa experiência com o Dragon Dreaming, com a fluxonomia, a chave só virou quando a gente começou a fazer e aplicar nos nossos projetos. Cada jornada que a gente abre, cada pequeno projeto novo que a gente abre, a gente aplica aquilo que a gente acredita, né? Então, a gente aplica o Dragon Dreaming, aplica a fluxonomia, a gente vai aplicando. E aí, a cada nova etapa, a gente vai aprendendo com novas, né? A gente vai ampliando um pouco mais, né, a visão e vai aprendendo com novas, né, ignições, novos atravessamentos que acontecem no projeto, né? Como eu acho que eu falei para vocês aqui, né, que o Recona... Eu queria só acrescentar isso, que é o seguinte, a gente foi muito surpreendente para mim hoje, que não tinha me aprofundado realmente no material. Quando você está explicando cada item, como a gente está há 6 anos fazendo um trabalho, um projeto, né? Uhum. E como ele é questionado o tempo todo, porque ele não é um projeto comercial, sabe? E porque a gente não quer vender jaca para o mundo inteiro, e porque a gente não quer ser a maior fábrica do mundo, e porque, sabe? Então, assim, quando eu falo, não, isso é importante que a gente desenvolva, que a gente transmita o conhecimento, que a gente desenvolva regiões que vão absorver, porque Exato. eu estava comentando isso com o Badá e com a... Cadê ela? Simone... e depois a Paula, que entrou no final, que a jaca ela é a expressão da coletividade, porque você não consegue comer ela sozinha. Você tem que partilhar, compartilhar. Você precisa chamar a galera. Ela é pesada para carregar. Então, você precisa de ajuda também, entende? Ela é dura de cortar, ela é difícil de debulhar. Então, é um trabalho coletivo. Então, ela já é a expressão disso. E na hora de comer, você também precisa de ajuda, porque não dá para comer aquilo tudo sozinho, né? Nossa, então, eu achei ótima essa analogia que você trouxe. Incrível. Eu sempre digo que ela é a expressão materializada, assim, da coletividade. Né? É incrível, realmente, né? Realmente. E ela é tão abundante, né, que ela... expressa vários recursos, como as castanhas, né? E não a escassez, né? E ela toda sendo jogada no lixo. Ela trabalha também uma questão de discriminação, né? Ela é exótica, ela é estrangeira, ela é imigrante. Ela era comida de escravos, de povos escravizados. Ela foi trazida para alimentar os escravos, né? Então, tudo isso... É comida de pobre, né? Ela é fedorenta, né? Ela é o pé na jaca, né? O pé na jaca não tem nada a ver com a jaca, né? O pé na jaca é o seguinte: os tropeiros tinham os jacais. Os jacais são as cestas, onde eles botavam os legumes, as coisas da colheita, as bananas. Sim. Então, eles descendo nas mulas com os jacais, eles paravam para tomar uma pinga, né? Com fome, depois do trabalho não tinha comida, paravam para tomar uma pinga. E aí bebiam, e aí quando eles iam subir na mula, eles metiam o pé no jacá e derrubavam toda a colheita no chão. Era uma trabalheira para catar. E aí a expressão pé na jaca vem de pé no jacá. Olha só. E sensacional. E aí foi transformada nisso, até talvez porque ela é mole, meteu o pé na jaca na floresta, não sei, né? Deve ser. E a gente usa a mão exatamente porque é a mão que ajuda, a mão que trabalha, a mão que se dá, né? A que mão cuida, né? A mão que cuida, né? A mão que debulha. A mão que debulha, a mão que compartilha, a mão que, né, que se dá as mãos, né? Muito legal, Marisa, muito legal. Muito legal. Mas é interessante, é muito surpreendente ver que existe uma teoria para isso, porque eu fico ouvindo as pessoas dizendo assim, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Como é que você sabe? E eu digo assim, a gente precisa ganhar dinheiro, mas não é o fim. É isso aí. O dinheiro faz parte do processo, né, de prosperidade dos negócios. Ele faz parte, ele é mais um elemento importante, né? Então, a gente conseguir colocar o dinheiro nesse lugar de um elemento importante, sim, para a saúde do negócio, mas ele é mais um elemento importante, assim como a tua
saúde é um grande elemento importante, né? A tua felicidade e das pessoas que estão em volta e do território onde você está inserido. Então, olhar para essa coisa da vitalidade, né? A vitalidade nossa e do todo que a gente está inserido, eu acho que é o elemento que, para mim, é bastante provocador nessa nova narrativa que a gente constrói a partir de uma nova visão de mundo para os negócios, né? Que negócios são esses que a gente quer construir, né? Então, a princípio, lá atrás, acho que o negócio ele surgiu, a princípio, para atender uma necessidade da sociedade. E isso se transformou ao longo do tempo, né? Ele deixou de ser, de existir para atender uma necessidade da sociedade, para ele atender, para fazer a sociedade atender as próprias necessidades dele. Então, ele mudou, né? Ele inverteu o valor. Então, a ideia é que a gente volte a olhar para o negócio como um elemento de atender necessidades da sociedade. Quando a gente atende a necessidade, né, e apoia a energia vital da sociedade, a gente está apoiando a nossa própria energia vital, né? Então, os elementos eles entram em equilíbrio, né? E as coincidências passam a, né, acontecer, né, Mônica? As coincidências se apresentam, né? Amores, estamos chegando no finalzinho. Queria saber se tem mais alguém que gostaria de compartilhar um pouquinho do que foi hoje. Eu gostaria rapidinho. Na verdade, assim, eu olho para as ODS e eu me vejo em todos, até porque na expressão artística tudo pode voar feito pipas para muitos lugares. Então, eu me sinto com bastante liberdade de trazer esses elementos e me apropriar deles, das ODS, mas eu confesso que quando eu hoje bati o olho no 8, Trabalho Decente, Crescimento Econômico, me deu uma reviravoltazinha, assim, porque, na verdade, assim, eu olho para os ODS, mas eu acho que todos estão interligados, sabe? Não existe uma coisa sem a outra ali. Só que agora, na pandemia, e as pessoas falando sobre economia têm falado, principalmente nos países mais desenvolvidos, sobre decrescimento da economia, né? E esse crescimento econômico aí me deu um negócio assim, né, que ainda está muito relacionado ao dinheiro aqui, né? Aí isso foi só isso que eu queria falar. Flavinha, nossa, para tudo que você falou. O ODS8 é o do ODS mais polêmico no ambiente de pessoas também que estão investigando novos caminhos, né, caminhos regenerativos para a construção de uma cultura regenerativa. Eu compartilho de internet, não que eu tenha pesquisado, mas eu tenho alguns nomes de livros que eu posso compartilhar com vocês sobre decrescimento econômico. E a própria Economia Donut, esse livro, né, recém-publicado, e que a cuidadoria está fazendo uma jornada de aprendizagem, é bem interessante, porque ele vai por um caminho muito, muito próximo à questão do decrescimento econômico. É o ODS mais polêmico, e eu compartilho da tua visão. E eu ouvi, assim, dos bastidores que foi o ODS que mais levou tempo para esse resumo, né, do que seria porque se falava em desenvolvimento econômico, o nome seria, né, Trabalho Digno e Desenvolvimento Econômico, e, enfim, para se fechar realmente a narrativa, não se abriu mão, enfim, né, os coletivos lá envolvidos não se abriram mão da ideia do crescimento. Mas eu concordo 100% com você, eu acho que vale para a gente trazer esse lugar de aonde está o nosso papel nessa história, né? Então, se o nosso papel é do entendimento de um processo de ressignificação dessas relações econômicas, né? Então, cada um aqui está olhando para isso, né, com uma lente muito mais sensível, né? Então, nós vamos trazer e vamos fazer a tradução para o nosso universo, né? E acho bacana a gente sempre trazer e falar sobre isso, porque a gente amplia essa visão para quem mais também está trabalhando com ODS, né, em outras perspectivas, né? E eu concordo também 100%. Todos eles alimentam uns aos outros, eles são todos atravessados, né? Quando você mexe com o ODS, você
invariavelmente vai estar mexendo com os demais, né? De alguma forma, em algum campo, né? Direto e indiretamente. Maravilhoso. Meus amores, são 9h02 para a gente honrar o nosso tempo juntos. Eu queria fazer um check-out, queria checar uma palavrinha para cada um, como que está saindo. E eu digo para vocês, vou começar dizendo que eu estou saindo muito, muito, muito feliz. Eu achei que eu tô muito presente, então eu gosto muito quando eu estou presente. E foi muito rica a troca hoje, então eu estou saindo muito feliz de estar com vocês. Lucas, como você está saindo? Eu acho que a palavra para mim é expansão, assim. Muita coisa que o pessoal trouxe me abriu bastante. Marisa. Gente, eu tô num rolo. Eu tô me sentindo assim, numa novela, assim, é muita informação e eu falo, não vou ser 900 capítulos essa novela, não vou conseguir fazer nesse tempo que vocês ofereceram, vou precisar de muitas para conseguir. Passa para quem, Marisa? Passa para alguém. Para Simone. Bem, eu saio vibrante, né? E eu acho que o que mais me motiva é ver acontecendo, né, as coisas que muitas vezes estão na teoria, na prática. Então, acho que isso me traz a vibração. E eu passo para Juliana. Eu saio animada e feliz. Sim. Na expectativa de que eu tenha noites agradáveis aqui, já que os dias têm sido tão duros. Passa para quem, Ju? Eu passo para a Vilma sorridente, que eu adoro o sorriso dela. Estou super, super animada, animadérrima e muito curiosa ainda com o negócio do desafio da jaca. Quero saber que hora a gente vai falar disso. Adorei, adorei. Eu mandei as fotos, Marisa. Passa para quem, Vilma? Peraí. Badá. Estava te perturbando no Slack. Eu saio bem animado, né? Estou confuso também, trabalhando demais aí. Não sei como é que eu entro nas coisas, confusão danada. Mas, cara, estou gostando bastante, né? Muito animado aí pelas trocas, do que a gente conversa, né? Entendendo mais do ODS. Estou achando muito bom. Muito obrigado a todos aí. Tchau. Boa noite. Deixa eu ver quem que eu vou passar. Você passa? Isso. Camila. Eu saio curiosa para ver a primeira parte da aula que eu perdi. Então, assim que eu conseguir, eu vou lá correr, né? Porque fiquei com peninha de ter perdido aí essa primeira parte, mas vou tentar, pelo menos, captar um pouquinho lá no YouTube. Maravilha. Passa para quem, Camila? Passo para a Raiane. Eu saio calma, cheguei meio atrapalhada aí, porque estava em trânsito, né? Mas eu saio calma e muito feliz que a gente está indo por esse caminho que eu considero, né, muito bom. E poder juntar todas as ideias, né? Então é isso, eu saio bem calma e feliz, assim. Eu passo para Paula. Oi, gente, eu saio curiosa porque problemas técnicos aqui, perdi a segunda parte da aula, logo a parte que eu estava mais, assim, interessada mesmo em escutar. E é isso, e eu tô, assim, também com muitas ideias e muito contente e feliz de estar participando desse grupo. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada, querida. Passa para quem? Deixa eu ver... Marisa, Lucas já falou?
Já, né? Lucas já falou, falta Leide, Roberta, Cirlan. Então, Lourdes. a Leide. Olá, eu saio bastante reflexiva. Aliás, foi uma semana de muita reflexão e agora foi mais ainda, né? Até para complementar o que você falou, o que marcou nos seus slides, né? A revolução interna, eu acho que é algo de muito desafio. Então, saio também muito curiosa para saber como é que a gente vai fazer isso, né? E assim, muito feliz com essa rede, né? De conhecer as pessoas, de ver essa diversidade. Então, assim, é reflexiva, né? Assim, muito reflexiva. Passa para quem, Leide? Passo por Cirlan. Opa! Então, saio revigorado. Saí revigorado, saí energizado. Cara, as informações são muito fortes. Caramba, fico maluco aqui, tipo, entra no cérebro, entra no corpo, faz uma lavagem cerebral lá em cima, depois faz uma lavagem no corpo, volta de novo, aí vem a informação maior, aí sai uma informação, e ao mesmo tempo que vocês estão falando, eu começo a viajar em um monte de coisa pro meu projeto, a cabeça começa, sabe, dar um monte de pancada, aí, ó, tá vendo, vambora, vamos mudar, não muda, não muda, faz, não faz. Cara, é isso, é revigorado, cara. É revigorado e energizado, entendeu? E, assim, tá sendo muito importante mesmo. Gente, é só a segunda aula, meu Deus. É só na segunda aula ainda. Mas assim, tá sendo muito bom, né? Parabéns. Sem comentário. Assim, muito bom mesmo, muito bom. Gratidão, Cirlan. Passa para quem, querido? Vou passar para a querida Lourdes. Para Lourdes. Camarada. Bom, eu saio sentindo bastante afeto por esse grupo, engraçado, porque há muito pouco tempo ouvindo, né, as histórias, e eu acho incrível assim, esse ponto de encontro, onde as pessoas estão buscando soluções diferentes, tentando ampliar e remodular, né, a maneira de... A gente falou muito de sistema hoje, como é que esse sistema é viciado e ele é doente, na verdade, né? Eu sou da área da psicologia e eu gosto desses vocábulos que a gente cria na minha área, né? Eu tenho sentido o sistema que a gente vive extremamente penoso, né? E muito cansativo, desgastante, essas palavras que a gente ouve tanto, né? E é muito interessante perceber um grupo que tem essa vontade de transformação, né? Então, e que está conseguindo botar isso em prática, o que eu acho mais maravilhoso, né? Então, eu acho que eu saio feliz de estar começando a participar desse grupo e a conhecer as pessoas, as histórias, os sonhos e essas coisas todas que a gente tem compartilhado. É isso. Gratidão, querida. Passa para quem? Temos Wilker, Roberta. Quem ainda não falou? Lucas já falou? Tá aqui Wilker não falou. Mônica, Roberta. Lucas já falou. Já falou? Quem não falou? Roberta, Wilker e Mônica. Roberta. Eu saio enriquecida e estimulada. E um pouco, quem mais falou que estava arrependida de não ter vindo na última aula? Porque eu perdi os pitches, aí eu fico querendo saber dos projetos. Vocês vão disponibilizar isso para a gente? Sim, um textinho, alguma coisa para a gente ver? Sim. Olha só, já tem o Lucas já está colocando no site os resumos de todos os projetos que estão inscritos no Reconomy, tá? Então, vocês vão conseguir ter acesso a conhecer um pouco mais de todos os projetos. A aula da semana passada
tá gravada, vai subir no YouTube, então vocês vão poder ver também a aula da semana passada, quem quiser. E essa daqui também vai subir para o YouTube, para quem perdeu, tá? Né? E a apresentação, as apresentações, PowerPoint, chat, estão no Slack. Né? Isso. Eu vi. E avisar que a gente mandou o convite do Slack, para quem ainda não tá lá, a gente mandou por e-mail. Tá? É só ver lá no e-mail que tem o link, é só clicar no link para entrar. Eu já entrei e já vi a apresentação hoje à tarde. Aí eu queria ver os pitches. E o que mais? Eu mandei a foto e a logo também, agora, enquanto a gente falava. Legal. Sim, a gente já recebeu. Eu queria até reforçar isso. Quem ainda não mandou, para mandar. Né? Se puder mandar a foto, logo, se tiver. E o vídeo, o pitchzinho de 1 minuto. Vamos só encerrar aqui o nosso... Aí a gente faz algum informe se precisar ainda. Roberta, passa para quem, Roberta? Eu passo para Mônica. Ai, que bom, estava doida para falar. Pois é, eu estava pensando aqui numa palavra, e caramba, uma palavra é muito pouco. Então, vamos lá. Integração, sincronicidade e cocriação. Falei 3. Porque, na realidade, eu estava... todos esses... Teve um slide, Melissa, que tu colocou, eu falei, putz, grila, é aquilo. Porque eu sou hipergulosa, né? De saber essas coisas todas, Dragon Dream, tudo isso eu namoro. Sociocracia, namoro tudo. Aí, nada fazia muito sentido, eu não conseguia linkar tudo. Eu falei, nossa, nesse slide está tudo. Que bom! E eu estava meio preocupada. Depois que eu fiz lá o curso com o Felipe, eu estava lá no grupo de estudos de fluxonomia, eu falei, caramba, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí veio você. E eu soube desse fórum, foi muita coincidência. No último 2 dias antes de acabar, eu quase perco o prazo. Eu tinha que estar aqui, né? Não tem jeito. Tinha que estar. Aí eu tô amando, tô adorando. E olha que eu já estava bem cheio de live, de Zoom. Olha, que aqui eu tô bem à vontade. Que bom. Ai, que bom. Gratidão, gratidão. Que bom, gratidão, amor. Passa pro nosso amigo. Ai, gente, quem sobrou? O Vilker. Você viu que eu não fui a última, viu que você. Pai, a Flávia já foi? Cadê Flavinha? Flavinha, você não falou ainda, Flavinha? Eu tive a impressão de que a Flavinha tinha falado, perdão. Então tem Vilker e Flávia. É que eu falei antes da gente começar a falar. Então eu que me confundi, desculpa. Bom, eu me sinto reflexivo, compartilho com o que a Leide comentou. Um certo entusiasmo, porque eu estou na segunda live de hoje, participei de uma live anteriormente com o pessoal da Pipe Social e vi sobre todo um ecossistema a nível Brasil, aí, muitas possibilidades, mas vejo o quanto, infelizmente, o quanto a gente ainda tem de diferença de distanciamento de informação para quem está precisando se reestruturar e retomar suas atividades, empreender em alguma coisa e tudo mais, com as possibilidades que estão ajudando, flexibilizando a pauta de negócios de impacto, economia verde, negócios socioambientais. Infelizmente, eu vejo essa distância. Eu vejo iniciativas como essas que ajudam uma micro-região, né, a fomentar isso na região. Eu acho muito legal e está começando por aqui, na minha região. Então, eu fiquei bem satisfeito e tem agregado bastante. Que bom, querido. Passa para lá, Flavinha. Flávia, por favor. Eu saio Rio Afluente. Que linda. Ai, gente, então vamos abrir nossos microfones para a gente dar um tchau bem bonito e bem sonoro. Todo mundo?
Gente, muito obrigada pela noite de hoje, viu? Boa noite, boa noite. Beijos, boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.